Olá, pessoal que vai passar na OAB, com a ajuda do Eu Vou Passar na OAB, que está montando esse curso excelente para todos vocês. Vamos continuar nossa resolução de questões de direito empresarial, ainda sobre o assunto direito societário. No bloco anterior a gente falou sobre cooperativa e sobre as sociedades não personificadas, né? Sociedade em comum e sociedade em conta de participação. Nesse bloco, eu vou fazer para vocês uma questão que caiu numa das provas da OAB, feitas pela Fundação Getúlio Vargas. Numa questão que cobrou um conhecimento assim, geral sobre os tipos societários, no que diz respeito à responsabilidade dos sócios, e depois vamos fazer algumas questões sobre sociedade limitada, que é um assunto que cai muito, né? Então, vejam só, começando aí com essa questão que cobrou, como eu disse, um conhecimento geral do candidato sobre os tipos societários previstos na nossa legislação, né? Mais precisamente, cobrou um conhecimento sobre a responsabilidade dos sócios nos diferentes tipos societários. Então, a questão diz assim: a respeito da definição de responsabilidade dos sócios nos diferentes tipos societários, é correto afirmar que, vamos lá, nas sociedades anônimas, os sócios podem ser responsabilizados no limite do capital social, não estando sua responsabilidade limitada ao preço de emissão das ações que subscreveram adquirindo. É errado, né? Não estando, não. Então, não tem isso de os sócios podem ser responsabilizados pelo limite do capital social. Na sociedade anônima, gente, a responsabilidade dos sócios é limitada. Limitada. Na verdade, na sociedade anônima onde a responsabilidade do sócio é mais limitada, né? É o tipo societário que assegura ao sócio uma maior segurança no investimento. Se você é acionista de uma sociedade anônima, nunca foi diretor ou membro do conselho de administração, ou seja, nunca exerceu funções de administração da sociedade, dificilmente, ou quase impossível, que você tenha o seu patrimônio pessoal atingido por obrigações da sociedade. É difícil até que uma eventual desconsideração da personalidade jurídica possa atingi-lo, porque você era um mero acionista, nunca teve poder de administração e tal. Mesmo na sociedade limitada, aquela sociedade por cotas de responsabilidade limitada, existe a possibilidade de um sócio que não tinha poder de administração e tal ser responsabilizado. Até porque na sociedade limitada, além de o sócio responder pela integralização de sua cota, eles são solidariamente responsáveis pelo capital social total. Na sociedade anônima, não. Essa é a grande diferença. Qual é a grande diferença entre a sociedade anônima e a sociedade limitada no que diz respeito à responsabilidade dos sócios? Em ambas, a responsabilidade dos sócios é ilimitada, é limitada em ambas. Tanto na sociedade por cotas de responsabilidade limitada, quanto na sociedade anônima, a responsabilidade do sócio é limitada. Limitada. A diferença é que na sociedade limitada, na sociedade por cotas de responsabilidade limitada, os sócios são solidariamente responsáveis pela integralização do capital social. Na sociedade anônima, não. Você só responde pelo preço de emissão das suas ações. Você não responde solidariamente pela integralização do capital social total. Então, essa é a grande diferença. Então, quando a letra A diz aí que os sócios podem ser responsabilizados no limite do capital social, é errado. Se fosse na limitada, estaria certo até aí, né? Então, na sociedade anônima, o sócio, né, o acionista, só responde pela integralização das suas ações. Ele não tem responsabilidade solidária pela integralização total do capital social, certo? Não teria nenhum sentido isso. Até porque é uma sociedade intuito pecúnio, os sócios nem se conhecem muitas vezes, não há uma relação. A relação entre sócios não é uma relação contratual e sim estatutária, então não teria nenhum sentido. Letra B. Nas sociedades em comandita simples, os sócios comanditários são responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Errado.
Na sociedade em comandita, você tem dois tipos de sócio, o comanditado e o comanditário. Qual é a diferença? O sócio comanditado, ele tem responsabilidade ilimitada e só eles podem exercer poderes de administração na sociedade. Só o nome deles pode constar da firma social. Então, o sócio comanditado é quem tem responsabilidade ilimitada. É o nome dos sócios comanditados que podem constar da firma social de uma sociedade em comandita simples. São os sócios comanditados que vão poder administrar a sociedade em comandita simples. O comanditário, não. O comanditário, a responsabilidade dele é limitada. O nome dele não pode constar da firma social. Ele não pode exercer poderes de administração da sociedade em comandita simples. Ok? Então, letra B é errada. Letra C. Nas sociedades limitadas, a responsabilidade de cada cotista é limitada ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Está certíssimo. Artigo 1052 do Código Civil. Resposta, letra C de casa. E letra D, nas sociedades em comum, olha lá elas de novo aí. Veja, não foi uma questão só sobre sociedade em comum, mas caiu de novo. Os sócios respondem ilimitadamente pelas obrigações da sociedade, mas não haverá solidariedade entre eles? Errado. A responsabilidade deles é solidária e ilimitada, como a gente já viu. Então, resposta, letra C de casa. Certo? Agora vamos fazer questões sobre sociedade limitada. Foram várias até hoje. Se você for pegar as provas da Fundação Getúlio Vargas no exame de ordem, você vai ver que todo ano, toda a prova se cobra direito societário e dentro de direito societário, sociedade limitada e sociedade anônima são os assuntos mais cobrados. Disparados. São várias questões sobre sociedade limitada que já foram feitas até hoje pela GV nos diversos exames de ordem que ela organizou, né? Então vamos ver essa aí, ó. A respeito das sociedades limitadas, assinale a alternativa correta. Ele quer a correta. Letra A. A sociedade limitada, nas omissões das normas estabelecidas pelo Código Civil, será regida pela Lei 6404/76, pela Lei das SA. Errado. Isso aí confundiu muita gente. É o seguinte, presta atenção. Olha o que é que o artigo 1053 do Código Civil diz. A sociedade limitada, gente, ela está regida lá nos artigos 1052 a 1087. Então, são vários artigos sobre sociedade limitada, mais de 30. O artigo 1053, que é o segundo artigo dessa parte de sociedade limitada, ele diz assim, ó, no caput, ele diz: a sociedade limitada rege-se nas omissões desse capítulo pelas normas da sociedade simples. Então, a sociedade limitada ela é regida subsidiariamente pelas normas da sociedade simples, né? Então, o erro está aqui em dizer que é pela Lei 6404. Mas você disse, André, que muita gente se confundiu nessa questão. Por quê? Está tão claro para mim. Por causa do parágrafo único do artigo 1053, que diz assim: o contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Aí as pessoas pensaram, não. Cuidado. Não confundam regência subsidiária com regência supletiva. É o seguinte, a regência subsidiária da sociedade limitada é dada pelas normas da sociedade simples. Então, a sociedade limitada sempre será regida subsidiariamente pelas normas da sociedade simples. Agora, o contrato social pode prever, excepcionalmente, a regência supletiva da sociedade limitada pela Lei das SA. Qual é a diferença? É o seguinte. Regência subsidiária é você aplicar a norma de um outro tipo societário
quando aquele tipo societário com o qual você está lidando não tem uma norma específica sobre aquilo, né? Por exemplo, a sociedade limitada não tem regra lá sobre a, a possibilidade ou não de você excluir o sócio de participação nos lucros ou nas perdas. Não tem nenhuma regra nesse sentido. Agora, a sociedade simples tem essa regra lá, logo no início dela, acho que artigo 1008 do Código Civil, né? Que é a proibição da famosa cláusula leonina. Que diz assim, ó, é nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas. Não pode ter uma cláusula que exclua um sócio de participar dos lucros e das perdas. Então, veja, não tem norma na sociedade limitada sobre isso. Aí você aplica subsidiariamente a regra da sociedade simples, beleza. O que é a regência supletiva, que pode ser dada pela lei das SA? É o seguinte, aí aqui não é nada relativo a uma omissão da parte da sociedade limitada. A sociedade limitada, os sócios podem usar emprestada uma regra da lei das SA se elas quiserem. Por exemplo, a lei das SA trata lá do acordo de acionistas. Se a sociedade limitada quiser ter um acordo de cotistas, você pode aplicar aí supletivamente as regras sobre acordo de acionistas. Então, cuidado. A sociedade limitada, ela é sempre regida subsidiariamente pelas normas da sociedade simples. E poderá ser regida supletivamente pelas regras da sociedade anônima. Por que poderá? Porque aí, nesse caso, vai depender de previsão do contrato social. Ok? Letra B. A cessão de cotas de um cotista de uma sociedade limitada para outro cotista da mesma sociedade dependerá de prévia autorização estatutária. Está tudo errado aí. Primeiro que não precisa de autorização, por quê? Porque para ceder cota a quem já é sócio, não precisa de autorização dos demais. Você vai precisar ouvir os demais se você está querendo transferir cotas para um estranho. E isso se o contrato for omisso, porque o contrato pode ter uma cláusula lá dizendo que você pode ceder, transferir suas cotas. Mas se o contrato não disser nada, aí você aplica a regra do artigo 1057 do Código Civil, que diz que você pode ceder cotas a estranhos, salvo se houver oposição de mais de um quarto do capital social. Então a regra é, para que você transfira, ceda cotas a quem já é sócio, de um sócio para outro, não precisa ouvir os demais. Para você transferir e ceder cotas para quem não é sócio, você, em princípio, precisa ouvir os demais, salvo se o contrato dispuser de forma diferente. Aí você diz, André, mas você disse que estava tudo errado aí na letra B. Qual é o outro erro? É que ele fala em autorização estatutária. Sociedade limitada não tem estatuto, tem contrato social. Então não seria autorização estatutária, mas autorização contratual. Então, está tudo errado aí na letra B. Primeiro que não depende, né? Não depende e a palavra estatutária aqui está fora de contexto. Letra C. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. Certíssimo. A sociedade limitada será administrada por uma ou mais pessoas designadas no próprio contrato ou em um ato separado, certo? Coisa importante, essa pessoa ou essas pessoas que administram a limitada, pode ser uma pessoa ou mais, precisa essa pessoa ou precisam essas pessoas participar da sociedade, tem que ser sócio, o administrador da sociedade limitada tem que ser sócio? Não. A sociedade limitada pode ser administrada por quem não é sócio. Agora, não pode ser pessoa jurídica. A administração não pode competir a pessoa jurídica, tem que ser pessoa natural. Ok? Bem, é isso. Não precisa ser sócio, mas tem que ser pessoa natural. E a letra D, não dependerá de deliberação dos cotistas a nomeação ou a destituição dos administradores. Como assim? Não depende de deliberação? Quem é que vai nomear ou destituir? É Deus, é? É claro que vão ser os sócios. São sócios que, por deliberação, vão eleger ou destituir o administrador. Vai ser quem? É o governo? Não, a sociedade limitada
na sociedade limitada são os sócios que vão eleger o administrador ou que vão destituir o administrador, né? Então, tá errado aqui, não depende? Não, depende sim. Então, a resposta é a letra C. Veja aí, uma questão sobre sociedade limitada, um nível não muito difícil. Mais uma sobre sociedade limitada, vamos lá. Olha aí, ó. A sociedade limitada encontra-se regulada, como eu disse a vocês, nos artigos 1052 a 1087 do Código Civil. É verdade. Até o Código Civil ela era regida por um decreto muito antigo, do início do século passado, decreto que tinha sido recepcionado pela nossa atual Constituição com status de lei, era a famosa Lei das Limitadas. Era uma lei que tinha 18 artigos só, salvo engano, 18, 19 artigos, era uma lei muito enxuta e que dava uma liberdade muito grande para a constituição e a criação de um contrato social, de uma sociedade limitada. O Código Civil engessou um pouco a sociedade limitada, recebeu críticas dos operadores do direito empresarial por conta disso, né? Muita gente reclama, diz que o Código Civil representou um retrocesso no campo da sociedade limitada, porque era uma sociedade que tinha uma maleabilidade maior, uma flexibilidade maior e agora está mais engessada. Para que ela possa atingir sua finalidade, necessita de patrimônio, já que sua personalidade é diversa da personalidade do sócio, certo? Em relação ao capital e ao patrimônio social desse tipo societário, assinale a afirmativa incorreta. Ele quer a incorreta. Cuidado. Vamos lá, letra A. No momento em que a sociedade limitada é constituída e inicia a atividade que constitui o objeto social, o patrimônio é igual ao capital social. Sim, isso para toda a sociedade. A sociedade, o patrimônio dela é igual ao capital social no momento zero, no momento da construção. A partir do momento que ela começa a exercer a atividade, o seu patrimônio vai ter variações, porque ela vai assumir dívidas, vai contrair obrigações, vai adquirir direitos e tal. Então, o patrimônio dela vai sair variando. Agora, o capital social dela é que vai permanecer fixo, né? Só vai poder ser alterado naquelas situações previstas no código, ou para aumento ou para diminuição. Agora, o patrimônio não, o patrimônio vai variando diariamente. Por isso que, quando um sócio vai sair, por exemplo, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer um balanço patrimonial atual para ver o valor patrimonial das cotas. Se um sócio, por exemplo, está saindo no momento em que a sociedade limitada está muito bem nos negócios, aí o balanço patrimonial dela vai dar bom e aí ele vai provavelmente receber uma bolada pelas suas cotas. Se a sociedade está com muita dívida, está em situação de crise ou pré-falimentar, ele vai se prejudicar. Então, a letra A está certa. No momento em que ela é constituída, está certo. O patrimônio é igual ao capital social. Depois, não. Letra B. Na constituição da sociedade limitada, né, há possibilidade do ingresso de sócio cuja contribuição consiste exclusivamente em serviço. Há possibilidade? Não. Errado. Na sociedade limitada, a contribuição do sócio ela tem que ser em dinheiro ou em bens suscetíveis de avaliação pecuniária. Não pode ser em serviços. Não pode o sócio que contribui com serviço na sociedade limitada. A contribuição tem que ser em dinheiro ou em bens suscetíveis de avaliação pecuniária. Bem pode ser bem móvel, imóvel, pode ser um bem corpóreo, um bem incorpóreo, né? Pode, mas não pode ser em serviços, ok? Artigo 1052, parágrafo 2º do Código Civil. É vedada a contribuição que consiste exclusivamente em serviços. Letra C. A distribuição de lucros ilícitos acarreta a responsabilidade solidária dos administradores que a realizarem e dos sócios que os receberem, certo? Foram distribuídos lucros ilícitos, os administradores que realizaram essa distribuição vão responder e os sócios que receberam essa distribuição de lucros também vão responder solidariamente. Então, certíssimo. E letra D, o sócio remisso. O que é um sócio remisso? Olha aí. É aquele que não integraliza sua cota na forma e prazo previsto. Correto, porque a integralização, ela não precisa ser... A integralização, o que é isso? O que é integralizar? É contribuir. Você subscreve uma parte do capital social
E aí essa parte que você subscreveu, você tem que integralizar, ou seja, contribuir efetivamente, ou com dinheiro, ou com bens suscetíveis de avaliação pecuniária. Para entrar na sociedade, você tem que investir, você tem que contribuir. Isso a gente chama de integralização do capital social. Essa integralização, ela não precisa ser à vista, ela pode ser a prazo. Esse prazo vai estar previsto no contrato social. E a forma que você vai integralizar também vai estar prevista no contrato social. Se você não integraliza suas cotas na forma e no prazo previstos, você é chamado de sócio remisso. Você está em mora com a sociedade. E dentre algumas medidas que podem ser tomadas contra você, uma delas é a sua expulsão. O sócio remisso ele pode ser excluído da sociedade limitada. Artigo 1058 do Código Civil. Artigo 1058. Então, letra D. O sócio remisso é aquele que não integraliza sua cota na forma e prazo previsto, certo? Podendo, por esse fato, ser excluído da sociedade, certo? Artigo 1058 do Código Civil. Então, como ele quer a incorreta, a resposta é letra B de bola. Muito fácil essa questão. Por quê? Porque essa regra que diz que o sócio da sociedade limitada não pode contribuir com serviços, ela é muito conhecida, essa regra. Toda pessoa que começa a estudar a sociedade limitada, o professor já fala isso, qualquer livro já fala isso. Então, é uma regra muito fácil. É uma regra que é de amplo conhecimento. Então, como ele queria incorreto, você já viu isso aqui, já tava, ainda que você tivesse dúvida se essa C estava certa ou errada, mas a letra B é tão fácil você identificar que ela está errada, né, porque não há possibilidade de contribuir com serviço exclusivamente na sociedade limitada, você já marcaria a letra B, porque ele quer incorreta. Mais uma sobre sociedade limitada, viram? Sociedade limitada, eu já disse, é um assunto muito cobrado nas provas da OAB realizadas pela Fundação Getúlio Vargas. Então, mais uma. Em relação à modificação do capital social das sociedades limitadas, assinale a alternativa correta. Letra A. Há direito de preferência do sócio no caso do aumento do capital social, exercendo primeiro esse direito o sócio majoritário, que poderá adquirir todas as cotas ou quantas lhe interessarem. Após exercido esse direito, caso restem cotas a serem adquiridas, terá preferência sobre os demais quem tiver maior número de cotas e assim sucessivamente. Olha lá. O aumento e a redução do capital social estão disciplinados nos artigos 1081 e seguintes do Código Civil. Olha aqui, ó. Artigo 1081. Ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as cotas, pode ser aumentado, ou pode ser o capital aumentado, com a consequente modificação do contrato. Então, a primeira regra para que você possa aumentar o capital social, qual é? É o capital já estar integralizado. Isso é meio óbvio, né? Porque se você nem integralizou o capital inicial, você já quer aumentar? Não pode. Então, primeira regra, só pode aumentar o capital social se ele já estiver integralizado. O parágrafo único, o parágrafo primeiro, diz assim: até 30 dias após a deliberação, terão os sócios preferência para participar do aumento, na proporção das cotas de que sejam titulares. Ou seja, se aumentou 100, todos os sócios terão preferência para adquirir esse 100. Agora, na proporção de cada cota. A letra A, ela não diz assim. Ela diz assim, ó. Há direito de preferência do sócio no caso de aumento do capital social. Até aí tá certo. Que há esse direito de preferência, tá. Existe. Mas como é que é exercido esse direito de preferência? Aí, a letra A diz assim, não. Exercendo primeiro esse direito majoritário, que poderá adquirir todas as cotas ou quantas lhe interessarem. Errado. Todos têm direito de preferência. Agora, na proporção que eles têm. Então, o sócio majoritário não pode adquirir todas ou quantas lhe interessarem. Aí só depois de ele dizer se ele quer todos ou quantas, aí os outros vão. Caso restem cotas, terá preferência sobre os demais quem tiver maior número e assim sucessivamente. Não. O que a letra A está dizendo é o seguinte, é que aumentou o capital social. Aí, por exemplo, eu, André, sou majoritário.
Então, eu tenho preferência para adquirir essas cotas decorrentes do aumento. Aí eu digo, não, eu quero todas. Aí então todas, então eu exerci a preferência, então os demais sócios nem vão ter a oportunidade. Tá errado. Não é assim. Nós todos, os sócios, temos preferência na aquisição dessas novas cotas decorrentes do aumento do capital social. E aí a gente vai na proporção da nossa participação. Então, por exemplo, se eu tenho 50%, eu tenho direito de preferência de 50% das novas cotas. Mas eu não posso adquirir todas. E só depois que eu disser, que eu decidir o que é que eu vou fazer, aí chamo o segundo, o cara que tem mais. Aí ele pode adquirir. Não, não é assim. Todos têm direito de preferência na proporção de sua participação. Artigo 1081, parágrafo 1º. Então, a letra A está errada. Ele quer o quê? Ele quer a correta? Ele quer a correta. Então, já não é letra A. Letra B. Para que haja aumento do capital social, não há necessidade de os sócios terem integralizado totalmente suas cotas. Errado. Acabei de falar. A primeira regra para que possa haver aumento é que o capital já esteja integralizado. Então, o erro está aqui. O erro daqui está nessa toda essa parte aqui, né? Essa parte aqui está tudo errado. A letra A. Letra C. Uma das hipóteses para que haja diminuição do capital social, agora já é diminuição, é que a sociedade tenha tido prejuízos que não serão mais recuperados. Olha lá, a diminuição do capital social está no artigo 1082 do Código Civil, que diz assim: pode a sociedade reduzir o capital social mediante a correspondente modificação do contrato, inciso 1º, depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis, ou inciso 2, se excessivo em relação ao objeto da sociedade. Ou seja, se houver perdas irreparáveis ou se o capital se mostrar muito excessivo para o objeto social, pode haver diminuição. Então vamos ver a letra C. Ela diz: uma das hipóteses para que haja diminuição do capital social é que a sociedade tenha tido prejuízos que não serão mais recuperados. Correto, perdas irreparáveis. Devendo, nesse caso, haver diminuição proporcional do valor das cotas, tornando-se efetiva essa diminuição a partir do momento em que for feita a averbação no cartório competente da ata da Assembleia que a aprovou. O artigo 1083 diz assim, ó, no caso do inciso 1º do artigo antecedente, que é justamente o inciso que fala das perdas irreparáveis, a redução do capital será realizada com diminuição proporcional do valor nominal das cotas, tornando-se efetiva a partir da averbação no Registro Público de Empresas Mercantis da data da Assembleia que a tenha aprovado. Gente, tá certo isso aí. Qual foi a polêmica que essa questão causou na época? É que, se vocês forem ver, o artigo fala que a averbação é feita no Registro Público de Empresas Mercantis, ou seja, junta comercial. E a questão aqui falou no cartório competente. Muita gente criticou, disse que a questão tinha que ser anulada e tal. A questão é a seguinte: nem toda sociedade limitada, a questão é sobre sociedade limitada. Nem toda sociedade limitada é uma sociedade empresária. A sociedade uma sociedade simples pode se organizar também sob a forma de sociedade limitada. E nesse caso, essa sociedade limitada, que não é de natureza empresarial, mas de natureza simples, ela vai ser registrada no cartório e não na junta comercial. Então, não acho que essa reclamação assim seja suficiente, tenha sido suficiente para realmente fazer merecer a questão ser anulada. Mas houve realmente essa reclamação na época. Letra D. A diminuição do valor do capital social é direito da sociedade, não podendo haver objeção por parte dos credores. Não, nada a ver. Os credores podem sim opor objeções à redução do capital social. Isso, inclusive, está previsto no parágrafo 1º do artigo 1084. No prazo de 90 dias, contada a data da publicação da ata da Assembleia, o credor quirografário, por título líquido anterior a essa data, poderá opor-se ao deliberado. Então, não é direito, dizer que é direito e o credor não pode se opor, isso aí está errado. Então, vejam que só nos restava realmente a letra C.
Ou a questão era anulada e aí dava o ponto para todo mundo, ou se mantinha o gabarito da letra C. Eu confesso que nem lembro a decisão que a FGV tomou especificamente nesse caso, mas na época eu lembro que até eu me manifestei dizendo, olha, não acho que seja motivo suficiente, porque embora fale cartório, a lei fala em registro público de empresas mercantis, a gente não pode esquecer que existem sociedades simples que se organizam sob forma delimitada. Então, elas serão registradas no cartório, não na junta. Então, não acredito que isso seja suficiente para fazer a questão ser anulada, não. Então, aqui, resposta letra C. Voltamos no próximo bloco, fazendo mais questões de direito empresarial da Fundação Getúlio Vargas para o exame de ordem.